a digestão assim é fácil. Eu não tenho a oportunidade de reproduzir, dizer ou aplicar as palavras do meu querido amigo Joaquim Furtado à situação que vivi na Rádio Renascença. Primeiro, não tenho que saudar militares que tenham ocupado a Rádio Renascença. E o único militar que lá estava, obviamente não o saúde, era um coronel de censura, destacado pela Comissão de Censura, que fazia censura direta ao programa Limite. Censura direta quer dizer, estava num estúdio, com as mãos nos botões, com 2 pratos colocados, pronto a intervencionar o programa, a qualquer momento, como muitas vezes fez, o que não aconteceu, por exemplo, com a senha, não foi interrompida. Aí está que não foi disco, foi uma bobina gravada por uma questão de segurança. Portanto, não tenho que saudar militares, infelizmente, porque alguns até desconheciam onde ficava a Rádio Renascença, e o nosso estatuto era muito periclitante naquelas circunstâncias. Mas ainda a questão de fundo, a rádio trazíamos já há 40 anos e a rádio hoje, eu vou dizer alguma coisa. Eu creio que é o mesmo papel hoje, com mais responsabilidade e com melhores meios. Augusto. Espera aí, pronto. E com melhores meios. O papel é o mesmo. A rádio é um instrumento de comunicação de intimidade. Foi há 40 anos e é hoje. Não é por acaso que as pessoas, quando sentem que estão a ouvir boa rádio, deixam os olhos. A rádio mexe com um bichinho que nós temos nos ouvidos e comunica diretamente com o espírito. A televisão é um instrumento de proximidade, mas não tem intimidade. A rádio é a comunicação de intimidade. Eu senti particularmente isso no diálogo que mantínhamos com os muitos ouvintes que recebiam o livro. Foi por isso que nós, no Limite, escolhemos a via pela qual poderíamos atingir a intimidade das pessoas e até ladear a própria máquina da ditadura que existia, personificada na censura. Escolhemos a poesia. Foi um programa assente essencialmente na poesia. Os poemas eram escritos à beira do microfone, eram censurados, passavam por 2 censuras há 40 anos. Primeiro passávamos pela censura eclesiástica interna da Rádio Renascença e depois pela censura oficial do coronel que lá tínhamos ao nosso lado, que não só analisava ou visava textos escritos previamente, antes de serem lidos, como também visava, segundo a segundo, precisamente o instrumento de comunicação de intimidade que nós quisermos erguer. Portanto, não era um programa informativo como os meus amigos Adelino Gomes, Joaquim Furtado e Luís Filipe Costa prosseguiam. A minha atividade informativa era mais com o papel, aqui mais à frente, no Jornal República. E sim, eu era jornalista, era poeta, lá embaixo. Hoje, a rádio, 40 anos depois, tem o mesmo papel, ou devia ter o mesmo papel. E estou estupefacto porque é que não tenha. Salvo raras exceções, a rádio hoje não está munida para experimentar esse ofício de falar à intimidade das pessoas. Paradoxalmente, sinto que a rádio hoje, 40 anos depois, liberta da Comissão de Censura
mas submetida a muitas comissões de tonsura, sobretudo empresarial, a rádio abdicou do papel que devia ter hoje. Não é que não deve ter, abdicou. Tal como antes abdicava. Não pensemos que antes do 25 de Abril toda a rádio comunicava com o espírito. A mensagem era toda ela subliminar, quer fosse na vertente informativa, quer na vertente criativa. Nos dois lados tínhamos muita dificuldade em comunicar. Por isso, ao ouvirmos noticiários do Rádio Clube, na Rádio Renascença nem pensar, a atividade informativa era muito mais controlada, como os testes. Portanto, repetia-se muito a Ave Maria, só depois de 10 Ave Marias é que poderia haver um Pai Nosso, não é? Enquanto no Rádio Clube a informação tinha janelas, tinha algumas janelas, a informação. Já no campo da programação, essas janelas eram mais possíveis, de facto, na Rádio Renascença. Tivemos a sorte de virmos na esteira de um programa, ou programas extremamente criativos, como foi o Tempo Zip, que acabou, aliás, ocupámos o tempo da antena do Tempo Zip, como a página 1 também, havia uma outra linguagem, porque se explorava, digamos, algum sentimento místico que havia naquela área. Foi o que aconteceu com o Limite. Portanto, a rádio de há 40 anos e a rádio de hoje têm o mesmo papel. Não é exercido de maneira como eu esperava. Há 40 anos, por razões expectáveis e explicáveis, a censura, a falta de a ausência de quadros, não havia quadros, os quadros estavam todos cooptados por serviços informativos em 2 ou 3 estações. A rádio há 40 anos era aquilo que eu, com o meu punho, escrevia ali no papel do primeiro andar. Era uma rádio fascinista, que foi um vocábulo que inventei para dizer fascismo, não é? Portanto, mas está escrito, foi publicado, eles não percebiam essa palavra. Era um ambiente fascinista. Portanto, não se pense que aquilo estava tudo cheio de heróis. Não. A gente entrava numa estação de rádio e via 3, 4, 5 pessoas, 1, 2, 3 programas que se aproveitassem. O resto não era nada, era zumba na caneca. Hoje, paradoxalmente, essa via não é aproveitada. As minhas desculpas aos militares que aqui estão presentes e que gostariam certamente de ouvir o Venham Mais 5 como senha do 25 de Abril, mas não foi possível. Porquê? Porque a faixa Venham Mais 5, eu já te vou dar a resposta a António Quadros, estava proibida dentro da Rádio Renascença. O Rádio Clube passava. Os emissores associados de Lisboa eram ouvidos na área de Lisboa, e a partir das 9 o sinal era repetido através do emissor regional do Ribatejo, que emitia onda curta e que fechava por obras, e portanto eles ligavam à emissão dos associados de Lisboa e repetiam até cerca das 6 da manhã tudo o que era recebido dos emissores associados de Lisboa. Venham Mais 5. Podia ser passado eventualmente por Joaquim Furtado, por Filipe Costa, o Lino Gomes, não, o Lino Gomes não estava lá, João Paulo Diniz, nos associados de Lisboa, mas na Rádio Renascença não podia ser transmitido por aquela existência da censura eclesiástica. E quando o enviado do comando militar, através do Albergueira, que era meu colega ali na redação do República, me vem comunicar que era o Venham Mais 5, eu disse que não podia ser. E ele pergunta o que é que eu vou dizer ao homem. Olha, há vários, e
E um dos que tem passado, uma canção que tem passado, é a grande Vila Morena, que nós tínhamos transmitido sem problemas, quando transmitimos em diferido, e fomos o único programa a fazer isso, o concerto do Coliseu, muito trabalho, muitos problemas nos deu, mas estávamos para isso, e sugeria grande lucro. Felizmente, esse desejo, essa proposta que foi feita coincidia também com o sentimento geral dos militares. Eu confesso que disse sim de ânimo leve. O Melo Antunes, quando, bastante tempo antes, me disse somos capazes de precisar da rádio à vontade. Fabião também, meu amigo, foi um militar que assinou um termo de responsabilidade para interromper um diálogo absurdo que houve entre o Estado-Maior do Exército e a Direção-Geral de Segurança, que não me queriam colocar por eu não poder manusear material confidencial. O Fabião, fiquei muito amigo dele, a partir daí foi colocado no Centro de Estudos Psicotécnicos por ele e com a responsabilidade dele. Nunca mais me desliguei de determinado tipo de militares com os quais me identificava, com a sua pose de probidade, que é uma palavra que hoje está esquecida, mas que eu gosto muito de pôr no carregador da minha G3, é a probidade. E? Grândola. Veio, sim senhor. É claro que isto aconteceu na véspera do 25 de Abril. Era impossível o Zé Jorge Loteria ter ido escolher um disco 4 dias antes, que ele próprio não sabia o que era. Ele próprio não sabia o que era. Nem ninguém sabia. Portanto, posto o problema de ter sido leviano e superficial e até irresponsável ao Zé sim, contem comigo para transmitir a cena. E é aí que eu tive medo. Não ser capaz de fazer aquilo que assumi. Porquê? Porque comecei a pensar, então eu vou pôr um disco com um coronel que pode interromper aquilo de um momento para o outro. E o ambiente está preto ali naquela zona. A Rádio Renascença ficava ao lado, mesmo ao lado do Governo Civil, onde estavam concentrados, estava concentrada já nessa noite toda a Polícia de Intervenção se dispunha na altura, e na contiguidade da Direção-Geral de Segurança, como eu verifiquei, tinham as luzes todas acesas e tinham já concentrados todos os agentes operacionais lá dentro. Portanto, foi irresponsável não ser capaz de fazer isso e não ser carneiro. Mas depois, uma luzinha ao fundo do túnel surgiu-me. Eu disse, eu vou fazer uma bobina, um RM, como nós dizíamos, agora está tudo digitalizado, já não é RMs, não é? Vou fazer uma bobina, um pré-gravado, uma gravação, escrevo aqui à pressa uns textos, submeto os textos ao sensor, ele visa ou não visa, se visar muito bem, e depois digo ao sensor que haverá um tratamento sonoplástico, como noutros poemas, era uma coisa habitual. Sim, disse ele, podem pôr a música, não há problema nenhum. Eu fiz os textos entusiasmadíssimo e tinha que ter um cúmplice para isto. Alguém que ficasse colocado na cabine técnica, na regia técnica, para controlar botões. E foi aí que eu chamei à colaboração o homem que mais confiava dentro do programa e que foi extremamente leal, e que eu peço que fixem o nome dele, Manuel Tomás, realizador de televisão, é a GLACI, que hoje está à frente da formação na RTP, professor universitário, meu grande amigo há muito tempo, foi uma pessoa importante nisto. Eu chamei o Manuel Tomás e combinei com ele, naquela altura tínhamos todos medo, até de falar de grilos e de Adelino, qual é a diferença entre um grilo e uma coruja? Havia medo disto, não é? Havia medo do grilo. Será código?
grilos serão subversivos. Então, chamei o Manuel Tomás para combinar com ele o que se ia fazer num sítio muito seguro. Nós tínhamos escritórios, o limite, na Praça do Alvalade, e disse: Manuel, vamos rezar para a igreja de São João de Brito. E ele disse: mas eu não sou católico, pai, vamos agora, tens que ser. E ajoelhámos na última fila, se ele estivesse aqui, dizia isso. Benze Manel, ele não sabia benzer. Eu benzi-me perfeito, porque a minha figura, digamos, combate ao regime veio do cristianismo. Era cristão, progressista, estive no Colorado, estive no Seminário dos Olivais, organizei a fuga, o abandono de todos os seminaristas do Seminário dos Olivais, não sei se recordam disso, é pela primeira vez que eu digo. O Seminário dos Olivais ficou sem ninguém, no show, sim, é pela primeira vez que digo isso. Depois estive no estrangeiro, onde tirei uma coisa, não tinha homologação no país, dei aulas, fui proibido de dar aulas, e foi o Julião Quintina e o Assis Esperança, dois escritores, que me apresentaram ao Alfredo Lizado, no tempo ainda do José, o anterior diretor do Rego, Carvalhão do Arco, exatamente, e foi aí que comecei no Jornal da República. E onde havia o Juvenil, muita gente ainda hoje se recorda, o suplemento Juvenil, Jornal de Crítica, tudo isso. Carlos, tens que abreviar um bocadinho. Com a maior vaidade que eu tenho, que é a discussão por cultura. É a maior vaidade que eu tenho, é a discussão. Bom. Estavam a rezar, Carlos, temos que abreviar um bocadito. Mas se quiseres eu termino. Não, está a ser saboroso, mas é o problema do tempo. E eu estou cansado, estou muito cansado. E por isso, desculpe, agradeço. Não, força. E? Rezámos e disse: Manel, temos que fazer isto, e é a única coisa. E então chamámos o locutor que estava de folga, o Leite Vasconcelos. Eu peço desculpa, mas há uns equívocos. E eu tenho que esclarecer os equívocos. Certo. Não o faço num opúsculo, num livro, em polémica, nada. Em 40 anos nunca fiz. Vi pessoas a escreverem coisas erradamente, nunca desmenti até hoje. Agora, se é oportunidade, se for sintético, força. E analiso. Chamei o Leite Vasconcelos, chamámos, aliás, que leu a 7 das quadras, leu a 7 dos poemas, receberam a sonoplastia. A sonoplastia que os poemas receberam foi a senha. Logo a abrir.